Olá, amigos queridos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo, a mais uma mensagem em que iremos fazer a leitura e vamos nos envolver nessas vibrações carinhosas e doces do estudo do Evangelho. Agradecidos a Deus, a espiritualidade amiga, pela bênção da vida, pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de nos renovarmos, de nos reeducarmos pelos padrões de Jesus. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 84 do livro, que tem como título Palavras de Jesus. E ele vai nos trazer aqui, de início, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mas nós vamos ler essa passagem do Evangelho, nós vamos procurar ler na íntegra. É uma passagem muito bonita e que compensa, né? Nós lermos e pararmos para atentar para essas afirmações. Chama-se Observai os Pássaros do Céu, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e Acharei, encontra-se no item 6, essa anotação de Mateus, que nos diz assim: Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achareis vestimenta para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, o corpo mais que a vestimenta. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Côvado é uma antiga unidade de medida, de comprimento. Por que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vós vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Assim faz os pagãos que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. A partir de agora, Kardec faz uma colocação muito importante, pois que, através dessa passagem, quantas interpretações errôneas e distorcidas tiveram aí livros ilustres. Então ele nos diz assim: essas palavras levadas ao pé da letra seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso.
Com tal princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade. Se essa fosse a sua condição normal sobre a Terra, ele não teria jamais saído do estado primitivo. Se fizesse agora desse princípio a sua lei, viveria sem fazer nada. Tal não pode ser o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse anteriormente e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestimento e sem abrigo, mas deu inteligência para fabricá-los. Portanto, nessas palavras só se pode ver uma poética alegoria da providência, que jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nela, mas que também desejam que por seu lado eles trabalhem. Se Deus nem sempre os ajuda com o socorro material, Ele inspira as ideias com as quais poderão sair das dificuldades por si mesmos. Encontrarás pedra, retira tu mesmo. Deus conhece a nossa necessidade e as atende conforme for preciso. Mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe é suficiente. Ele também quer o supérfluo. A providência, então, deixa-o entregue a si mesmo. Frequentemente, o homem se torna infeliz por sua própria culpa e por haver ignorado as advertências da voz da sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Então, o homem nunca está satisfeito, né? Ele persegue um objetivo após outro. E ele não tem o sentimento que se diz de contentamento. Então ele vai em outro objetivo e que da mesma maneira ele fica ali em busca, né, de algo mais perdido. E na maioria das vezes, esse algo mais que o ser humano procura é Deus, é Jesus, que seria o único que poderia lhe conceder esse sentimento de alegria, de ventura, de contentamento, de uma forma imperecível, imorredoura, eterna. Mas aí a criatura vai em buscar coisas materiais ou sensações efêmeras só da derme. E aí nós vamos ver, né, o desenvolvimento cada vez maior das ansiedades, que é um sofrimento inútil de uma tensão mental, né? Aquela aflição vazia, que é o desperdício de tempo e energia com situações que a maioria das vezes não temos controle nenhum. São aquilo que a gente fala preocupação, né? Se preocupa antes. Então a criatura, ou ela vive nessa ansiedade por ter alguma coisa que lhe falta, e quando tem, aquilo só lhe atende por pouquíssimo tempo. Logo após ela passa a ter um outro desejo, um outro desejo, um outro desejo, e se torna escrava dos seus desejos e das suas paixões. Processo de escravidão, né, que muitas vezes se coloca. E aquele vazio que ela quer preencher continua cada vez mais vazio. Porque aquilo ali é falta de Deus, falta de fé, falta do alimento espiritual. Ela não consegue ter aquele sentimento de completude, de contentamento. Então ela vai sempre encher aquele poço, né? Aquele poço fundo e vazio com um copinho d'água que não vai acabar nunca. Então ela vai passar a ser escrava. Quanto maior os seus desejos, maior a sua infelicidade. E lá no capítulo 5 nós já estudamos, né, as causas das aflições, no item 4, nós mesmos criamos essa sensação de infelicidade por nossa própria
falta de percepção, de senso, né? De discernimento. Então nós criamos esse estar abafado, cansado, com 10.000 crises de neurose, né? Correndo. Parecemos às vezes aqueles cachorros que correm em volta do próprio rabo. Corre, corre, corre e não chega em lugar nenhum, gasta um bando de energia e não consegue nada. Porque ainda não percebeu para onde está dirigindo a sua energia e os seus esforços. E o texto nos diz assim, Emmanuel: vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor sem qualquer consideração para com o sentido profundo que agitou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nessas palavras, destinadas a situar-nos na eficiência tranquila, para abraçarem deserção e preguiça, olvidando que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. E também nos diz: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. E há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrar de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o Celso benfeitor: realmente há céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmos contra os irmãos chamados a manejá-lo na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Jesus foi na casa de Zaqueu. Zaqueu era responsável por inúmeros trabalhadores. Nós já estudamos isso, né? A verdadeira propriedade, a utilização do dinheiro, são espíritos que vêm com o cargo de atender um grande grupo. Disse o Cristo: não julgueis. Em toda a parte surpreendemos o que se prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância. Aí a pessoa, de vez de utilizar isso para não entrar na intolerância, eles utilizam para acobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Ademoestou o mestre dos mestres: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência, quando Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo no curso dos séculos receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. Como é que isso foi inúmeras vezes interpretado ao bel prazer daquela criatura?
Então, não está cabendo? Corta um pedaço do dedo para o pé caber dentro daquele sapato. E vai se cortando, né, as instruções para que aquilo fique uma coisa meio torta, mas que atenda a finalidade daquele grupo. E a doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Então a doutrina espírita, ela não termina de maneira alguma o Evangelho de Jesus e nem com a revivência, né, dos ensinamentos do Cristo, mas nos esclarece e nos instrui sobre estas interpretações, fazendo-nos com um olhar de melhor discernimento, com material interno cada um de nós para juizarmos futuramente essas mensagens do Cristo. Que Jesus assim nos abençoe sempre com as suas palavras de amor, de consolo, de esclarecimento, de vida abundante que Ele a todos nós oferece. Que possamos fazer o esforço e a dignidade para recebermos as sementes benditas em nossos corações. Que Deus ampare a todos nós, as nossas casas, nossas famílias, aos amigos, aos corações que nesse momento lembramos, que sintam-se todos envolvidos nessa vibração amorosa do Evangelho. Graças a Deus.